Começando o Repercuta Podcast com mais um episódio da série de bateristas por nacionalidades. E aí chega o momento de conhecermos um pouco bateristas e percussionistas haitianos. Repercuta! Para contextualizar, sempre curto colocar os contextos históricos por aqui para que a gente possa entender até chegar nas nossas mãos, nos tambores, peles e baquetas. Entender um pouco, uma pequena introdução aqui, na verdade. Essa é a ideia desse episódio, dessa série, trazer algumas provocações para que cada uma explore da melhor maneira a partir do que mais chamou atenção. E o Haiti, é importante falar que carrega uma das tradições percussivas mais ricas das Américas. A música haitiana mistura influências africanas, voodoo haitiano, rara, jazz, compa, musique razin, que é um movimento que funde tradição e música moderna. Outras influências também vindos das tainas e também com influências com traços franceses. Sendo o voodoo, que tem ligação com a religião enoteísta, de origem lá no Haiti, a sua expressão mais forte, o que é transmitido para o resto do mundo. A percussão voodoo é uma das cerimônias associadas a um sistema de crença ritual folclórica do Haiti e é parte indissociável da cultura do país. A percussão voodoo é amplamente praticada em centros urbanos do Haiti e em algumas cidades da América do Norte também, especialmente em Nova Orleans, lá nos Estados Unidos. Houve essa diáspora também. Dentro dessa pesquisa que fiz para esse episódio, percebi que alguns bateristas, eu quis escolher os bateristas teoricamente assim, mais que nasceram e tiveram a vida no Haiti mesmo, porque alguns outros bateristas que encontrei são nativos americanos, mas filhos de pais haitianos. Então rolou também essa diáspora. E o voodoo se trata de uma religião que envolve nos seus rituais as cerimônias compostas por canto, percussão e dança. Então a gente só está falando aqui introdutoriamente apenas na parte percussiva. Sendo assim, o voodoo é uma cultura muito mais ampla, se você quiser pesquisar dança, canto e por aí vai. Nos rituais de percussão do voodoo, eles invocam espíritos ancestrais abstratos, que são chamados de loas, em busca de auxílio, instrução, poderes especiais, assim como personificação de certos princípios ou características humanas. E mesmo que alguns aspectos do voodoo sejam compartilhados pelas mesmas raízes, ela é completamente contrária ao estereótipo de magia negra, como normalmente o fetiche e a falta de informação leva a pensar. Então não há essa ideia de magia negra, de curandeiros, da figura dos curandeiros, de imagens de alfinetes em bonecas e zumbis, retratado, por exemplo, pelo voodoo de Nova Orleans, que é uma variação desse nome. Então, até para que a gente não pense que logo o voodoo que a gente está acostumado a ver, né, o que é mais popular, digamos. É importante fazer essa diferenciação. E através da escravidão, as religiões tradicionais do Vodun da África Ocidental passaram por um processo também de sincretismo religioso, assim como várias outras manifestações. Sincretismo esse com o catolicismo romano hegemônico à época. E aí, devido à dispersão da população da África Ocidental em seus territórios nativos, o sistema colonial de plantações que criou e influenciou uma perspectiva diferente do voodoo haitiano. A relação de crenças do voodoo está fortemente ligada aos sistemas ecológicos. E aí o interesse, dessa forma, por essa ética ecológica que inclui o culto aos ancestrais, os espíritos da natureza e os processos naturais, como nascimento, morte, clima e também fertilidade. E aí, com o passar do tempo e a globalização, as religiões iorubais, dentre as quais a gente tem várias aqui no Brasil, através da diáspora africana, muitas dessas religiões são criminalizadas pelas religiões eurocêntricas, as que estão mais voltadas à Europa e ao eixo comercial e geopolítico mundial. E aí, por isso, até hoje, essa concepção equivocada e errônea de um lado negativo das religiões afro, assim como o voodoo haitiano também sofre disso. E aí vem aqueles velhos lugares comuns, né? A bruxaria, a feitiçaria, a adoração a demônios, e não tem nada a ver com isso. São realmente cultos aos ancestrais e às forças da natureza. E esse racismo declarado, escancarado, a que sofrem as religiões iorubais, herança aí da colonização. E para se ter noção, até meio tarde, mas em 2003, o voodoo foi reconhecido oficialmente como a religião do Haiti. Isso porque antes o próprio sistema governamental do Haiti perseguia
àqueles que praticavam a religião do Vodou no Haiti. E ele passou a ser usado exatamente, literalmente, como um bode expiatório para os problemas do país, como sempre, aquela busca por um inimigo em comum. E aí no Vodou, os tocadores de tambor, os percussionistas, têm muita importância. No estilo de percussão do Vodou, a escolha do ritmo e a composição da orquestra do que exatamente está sendo invocado na dança, por exemplo. Os ritmos dos tambores normalmente geram uma quebra, que é chamada de case ou case, que o mestre percussionista inicia para se opor ao ritmo principal tocado pelos demais percussionistas. Então há essa gradação, essa quebra e essa diferenciação de contrastes entre os próprios percussionistas. Ritmicamente, isso é visto enquanto um efeito para desestabilizar e facilitar o evocamento aos ancestrais. Essa percussão é tipicamente acompanhada por canto e conta com suas figuras na cerimônia específicas. Normalmente são tambores com pele de animal e também tem a presença de um chocalho para marcar ritmo ou para fazer aquele preenchimento, para além das marcações dos tambores das peles. Outros gêneros musicais populares são o hara e o compás ou compa. Esse último, inclusive, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pela Unesco, sendo, inclusive, o compa um gênero urbano, onde você encontra mais facilmente nos grandes centros urbanos do Haiti. Os tambores haitianos são conhecidos globalmente como tambor, que são os protagonistas dessa cultura do Vodou, e os principais ritmos e elementos eu te descrevo agora. Temos os ritmos Vodou, que é a percussão vodoucista, que é um sistema ritual que utiliza conjuntos de tambores, geralmente 3 tambores, para invocar os espíritos ancestrais. E dentro dos ritmos, os principais toques. Yanvalu, que é um ritmo fluido e ondulante. O Maí, que é rápido e marcado, e o Petro, que é um toque mais agressivo e energético. E também o Nagô e Congo, que são outros toques rituais importantes presentes nessa cultura. E aí fora do Vodou, em outros ritmos e outros gêneros, temos a hara e o carnaval. Entre os tambores, nós temos aquela variação de frequências entre os timbres mais graves e que são tocados no centro da pele e os toques mais abertos, mais agudos, esses tocados nas bordas dos tambores. Além dos slaps, né, que são os pequenos estalos com a ponta do dedo, que exigem esses, no caso, bastante precisão. Então vamos nessa, o primeiro dessa lista é o Tihoro, nome artístico para o Bailargão Raymond. Ele que foi um baterista haitiano, conhecido por levar a arte da percussão ritual do Vodou haitiano e outros estilos tradicionais de percussão afro-haitiana para os palcos e também para os estúdios de gravação. De reconhecimento internacional, ele influenciou músicos do jazz, em particular o gênio, o gigante Max Roach. Estima-se que ele tenha nascido, não tem data precisa, mas os relatos indicam para 1915 e também acredita-se que ele tenha falecido em 1980, provavelmente na capital do Haiti, Porto Príncipe. As performances e colaborações dele podem ser encontradas tanto em suas gravações solo, como também com trabalhos para outros artistas. Um de destaque é o maestro Issa El Sayed, que foi um saxofonista haitiano de ascendência palestina. Outros artistas a quem o Tihoro colaborou, temos o Guy Duroser e também o dançarino Jean Leon Destiné. E a sua obra é dedicada ao registro de diversos discos dedicados aos tambores tradicionais haitianos entre as décadas de 50 e 70. Em sua discografia, detalhadamente, tem o Best Drummer in Haiti, de 56, o Hi-Fi Haitian Drums, de 57, em 58, o Voodoo Drums in Hi-Fi, e aí tem um hiato nos anos 60, ele só volta em 71, com 6 tambores Vodou, em 73, Tihoro et San Tambor, em 77, o álbum Caribbean Dance Party, e em 79, Roots of Haiti, ou Raízes do Haiti, volume 4. E aí ele falecendo em 80, termina a sua discografia. Em 2004, sai um Best Of. Talvez, se você quiser iniciar na obra do Tihoro, seja a melhor pedida. The Best Of Tihoro, de 2004. O Tihoro é considerado um dos pioneiros da divulgação da percussão haitiana no exterior e seu trabalho levou os ritmos Vodou e afro-haitianos para gravações internacionais, influenciando nomes do jazz. O Tihoro é uma figura importantíssima para entender as raízes da percussão e dos tambores do Haiti.
Yuri Vikshama é um renomado baterista, percussionista e compositor haitiano, reconhecido por manter vivas as raízes e os ritmos tradicionais do voodoo haitiano. Nascido em Porto Príncipe em 79, ele se destaca por integrar a ancestralidade do tambor ao som contemporâneo. No seu estilo musical, suas músicas fundem o ritmo dos tambores sagrados com a música eletrônica e o afrobeat, muito elogiado por suas performances intensas e presença de palco. E sua música faz lembrar as pessoas de casa, a saudade de casa, a sua origem haitiana dentro da sua trajetória musical, mas também com pés e com antenas para o mundo e levando para frente desdobramentos e sincretismos, reafirmando a cultura percussiva haitiana, mas levando para frente também. O Vikshama cresceu em uma família cristã, não teve essa origem do voodoo logo no início, chegou a frequentar uma escola católica, inclusive. Abrindo aspas para ele mesmo, quando descobri o tambor como um instrumento musical, eu disse a mim mesmo que tinha que deixar de lado tudo o que eu sabia. Não é que isso fosse ruim, mas eu disse a mim mesmo que tinha que abrir espaço para essa nova formação que eu estava oferecendo a mim mesmo. Ele chegou a descrever sua jornada rumo à descolonização de sua mente, exatamente por conta dessa origem cristã, quando ele descobriu a cultura e as tradições ancestrais que perdeu ainda no tempo de escola e percebeu que essa revelação abriu uma nova perspectiva sobre o mundo. Ele mesmo disse: o voodoo serve como uma chave para entender agronomia, astronomia, arte, amor e muito mais. Mesmo assim, ele também, com muito pé no chão, já chegou a dizer em entrevista: não posso dizer que meu conhecimento é superior ao de qualquer outra pessoa. Direi simplesmente que ele é parte de todo o conhecimento. Não imporei aos outros, assim como não aceitarei que outros imponham os seus a mim. Ele passou por esse despertar, por perceber que estava num contexto colonizado e muitas vezes até na boa intenção ali por conta do que já tinha sido levado, né, por aceitação social pela família dentro daquele contexto cristão. E aí, ao se perceber, acho que posso dizer isso aqui também, ao se descobrir preto e ao se descobrir haitiano, ele mergulhou na sua própria cultura e que não tinha grandes relações. Mas Yuri leva para frente parte dessa sonoridade, funde essas influências com outros ritmos, outras formas de manifestação, como breakdance e expressões contemporâneas mixadas com essas práticas tradicionais haitianas. Tem uma matéria muito interessante que descreve todo o show do Vikshama. Vou deixar aqui na descrição para você dar uma lida, como é rico o show dele, carregando elementos do próprio voodoo haitiano, com muita ancestralidade, mas com traços também eletrônicos, mais modernos, mais contemporâneos. Show, inclusive, que conta com vários atos e que remetem a batismo, a ritos de passagem, a heranças ancestrais, a expressão corporal, performances visuais, símbolos, sem esquecer das crenças ancestrais e rituais de quem veio antes, preservando suas próprias raízes. Luiz Leslie Marcelin nasceu em 54 em Porto Príncipe, no Haiti, mas é um percussionista e músico consagrado pelo nome artístico de Sambazal, uma das figuras mais importantes da música tradicional haitiana e um nome fundamental para quem estuda bateria, percussão e cultura afro-haitiana. Percussionista, baterista, cantor, compositor, multi-instrumentista, pesquisador e educador musical, com mais de 30 anos de carreira, tanto como baterista e percussionista, e também como professor e pesquisador. É considerado um dos pioneiros do movimento Musique Racine, que significa música raiz, o movimento roots,
corrente musical que surgiu no Haiti nos anos 80, misturando ritmos de voodoo, tradições africanas, rara, música folclórica haitiana, reggae e também rock. Na sua formação musical, ele começa, curiosamente, na guitarra clássica. E aí, durante os estudos, um professor percebeu que ele tinha grande afinidade com os ritmos tradicionais haitianos e o apresentou ao famoso Lac Souvenance, que é um importante centro espiritual e cultural do voodoo haitiano. E foi aí que o Zal mergulhou profundamente na percussão ritual e nos tambores tradicionais do seu país. O papel do samba Zal no movimento Musique Razin, ou música de raiz, ele ajuda bastante um dos personagens, uma das grandes figuras de peso que ajudam a construir os alicerces do movimento, que mais tarde ficaria conhecido exatamente como Musique Razin. Ele participa de grupos pioneiros como Grupo Sa, Fola, Samba Yo e Jakarta. E o seu trabalho também promoveu o encontro de gerações, ao aproximar a juventude haitiana das raízes africanas e das tradições do voodoo. No momento, inclusive, em que muitos artistas buscavam reafirmar sua identidade cultural haitiana. E há indícios de que ele tenha feito parte do grupo lendário Bokman Experience. Fez parte da mesma geração desses músicos do grupo que criou o movimento Razin, exatamente o grande grupo pioneiro, e também influenciou diretamente o ambiente cultural ao qual a banda acaba surgindo. Muitas fontes o citam como uma das figuras-chave da revolução musical que colocou o Haiti no mapa da World Music, uma lenda, um cara de grande importância. E além de baterista e percussionista, ele se torna professor na École Nationale des Arts, a ENARTS, que é uma das principais escolas de artes do Haiti. O trabalho do samba Zal envolve ensinar ritmos tradicionais, cantos voodoo e técnicas de tambor para novas gerações de músicos. Ele também ministrou oficinas para crianças e idosos em várias instituições. E no Haiti, alguns depoimentos expressam que ele é tão popular por lá que nem as gangues, o crime organizado, digamos assim, se atreveriam a mexer com ele. Ele é respeitado por todas as camadas. E ele teve importância também nos momentos de caos político no Haiti e de maior violência civil. Isso porque, como houve a proliferação de igrejas evangélicas por lá, assim como em outros países, já que no Brasil também, uma das principais práticas era de condenar o voodoo enquanto uma coisa maligna e anticristã. Então o samba também tratou de desfazer isso e trazer à tona o verdadeiro conhecimento. Ele ganha projeção internacional compondo a banda Lac Musique, atuando como, inclusive, curador e mentor cultural e musical. O Lac Musique reúne músicos de várias gerações e apresenta ao mundo a riqueza da música tradicional haitiana. O seu filho, o Lele Marcelin, também participa da banda. E aí, para falar um pouco das características do estilo de percussão do samba Zal, para nós bateristas e percussionistas, importante prestar atenção nas assinaturas dele. Ritmos voodoo haitianos tradicionais, com muita presença disso, polirritmias africanas preservadas no Haiti, os tambores mamã, segon e boula, que compõem a percussão tradicional do Haiti, o canto conjunto em resposta, na medida em que ele canta uma parte, o restante do grupo repete em resposta, e também um público nos shows, e também a integração entre percussão ritual e música popular. A importância do samba Zal, a gente pode pensar que em nomes que representam a preservação da cultura haitiana através dos tambores, da percussão, o samba Zal está no mesmo nível de importância de outras figuras. É importante perceber que ele não é apenas um percussionista virtuoso, mas também transmite seu conhecimento ancestral, responsável por manter vivas as tradições musicais que remontam desde as origens africanas do povo haitiano. O samba é um excelente personagem porque permite abordar não apenas técnica e performance, como ele também tem em alta intensidade, mas também identidade cultural, ancestralidade, religiosidade e preservação histórica através da música dos tambores. Com quase 30 anos de carreira, mestre percussionista com conhecimento enciclopédico de canções e ritmos tradicionais, ele dedica sua vida ao ensino e à promoção da cultura e da música haitianas. Um verdadeiro guia para os jovens músicos, pesquisadores, entusiastas e preservadores da cultura do Haiti. Entre algumas entrevistas que vi do samba, ele transmitindo algumas mensagens e falando, por exemplo, da importância de uma árvore chamada Mapu no Haiti, que no culto haitiano
tem uma ligação mágica com os taínos e que também é um lugar de repouso para os espíritos. Segundo ele, a árvore Mapo mais conhecida é aquela onde os peregrinos vodou se reúnem na vila de Souvenance, onde um grande e poderoso rito acontece no período da Páscoa. Esse rito busca relembrar a longa jornada da África, a escravidão no Novo Mundo e a luta pela liberdade e pela igualdade. Isso é o que o Vodou representa, de fato, além da identidade espiritual do indivíduo, do coletivo e da comunidade. E o templo possui ritmos próprios que o acompanham com canto e dança. Através da música, os membros da congregação preservam a memória de sua terra natal, Daomé, o antigo reino no atual Benin, na África Ocidental, de onde teria acontecido essa diáspora direto para o Haiti. Pessoas próximas o descrevem como um homem de ar gentil, despretensioso e de sorriso fácil. Vi algumas entrevistas dele mesmo e passa esse bom humor mesmo, essa leveza. O Samba Azal é de fato um dos afirmadores da cultura do Haiti.